muita gente vê esse livro tão pequenininho, com tão poucos poemas. Imagina, né, ainda são 2 livros aqui nesse volumezinho, que vai ser muito mais fácil estudar essas obras do que outras que caem em vestibular. Mas não se engane, o Cristo Cigano tem muitas características diversas, principalmente por ser em verso, que você precisa conhecer. Então, fica comigo até o fim do vídeo para não perder nenhuma explicação. Às vezes as pessoas veem só pedaços do vídeo. Não, você tem que ver esse vídeo não só uma vez, muitas vezes, inteiro e principalmente nas vésperas da prova. Vamos começar contando a lenda que deu origem ao livro. Sem conhecer a lenda, você não conseguirá entender o livro. Essa escultura que está aparecendo aqui na tela, realmente ela existe e fica em uma igreja em Sevilha, na Espanha, chamada o Cristo de la Expiración. A escultura é de 1682 e ficou conhecida popularmente como El Cachorro. Diz a lenda, então vejam, é lenda, que quando essa escultura ficou pronta, os habitantes da cidade eles ficaram surpresos como Cristo se parecia com um cigano que morava ali em Sevilha, apelidado de Cachorro. Então, e esse cigano ele havia sido morto recentemente. Então correu pela cidade 2 histórias diferentes. Uma é que um marido matou o cigano porque a mulher traía o marido com este cigano. E aí o escultor viu a agonia do cigano antes dele morrer e utilizou essa imagem para fazer a sua escultura. E a outra história, provavelmente a preferida dos escritores e da maioria das pessoas, diz que um escultor tinha recebido uma encomenda para fazer uma estátua de Cristo, mas de Cristo ali na cruz, mas como ele não tinha o modelo, ele não conseguia fazer a tal estátua, ele não tinha em que se basear. Como o seu prazo para entregar a escultura, a encomenda, estava acabando, um dia o escultor, vendo o cigano Cachorro se banhando na fonte, ele ficou tão maravilhado com a beleza do cigano que ele leva o cigano para sua casa, tem relações com o cigano e depois o mata para que ele lhe sirva de modelo, tá? Então, o escultor é que faz tudo isso, tá? Essa última versão da história, então, que o escultor matou o cigano, o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, celebrado poeta, né, autor de Vida e Morte Severina, contou para a amiga dele, a poetisa portuguesa Sofia de Melo Brenner Andresen, né, que é a autora do Cristo Cigano. E ele contou quando ela foi visitá-lo em Sevilha. Vamos lembrar que o João Cabral de Melo Neto foi diplomata e morou realmente um tempo em Sevilha. Claro que a história foi a inspiração para o livro da Sofia de Melo, e se você reparar ao final, depois do último poema, você vai ler Sevilha / Lisboa 1959, ou seja, ela começou a escrever ainda quando ela estava em Sevilha, depois ela terminou em Lisboa. Antes de falar do livro, é preciso conhecer um pouco sobre a poetisa portuguesa, já que ela é uma das principais poetisas portuguesas e a primeira mulher
escritora portuguesa, a receber o importante prêmio Camões, que é o prêmio mais importante de língua portuguesa. Muita gente acha que a Sofia de Mello ela é realmente a melhor. Eu nunca gosto de cravar, tá? Mas ela é uma das melhores. Ela nasceu no começo do século XX, em 1919, e viveu bastante. Ela morreu apenas em 2004, com quase 85 anos, o que lhe permitiu escrever muitas obras. Por esse período dela de vida, você já imaginou que ela estava inserida dentro do modernismo. E está certíssimo. Acontece que O Cristo Cigano é um livro modernista, mas ele tem muitas influências da literatura barroca, que eu vou falar disso lá quando eu estiver fazendo a análise. A obra da Sofia de Mello é marcada por muitas referências a casas, a espaços, como o livro Geografia, né, que é o segundo que está aqui, que acompanha O Cristo Cigano nessa edição. E ela também tem muitos e muitos poemas com temas sobre a natureza, sobre o tempo, sobre o mar. É isso que prevalece na obra dela. O Cristo Cigano, ele é um livro meio estranho à obra, tanto que teve uma vez, foi feita uma coletânea da obra dela, ele ficou de fora, então ele é realmente diferente. A poetisa era grande admiradora da obra cabralina, que é a obra do João Cabral, e havia escrito inclusive um pequeno artigo, vai escrever inclusive um pequeno artigo sobre a poesia de João Cabral. Então, a primeira coisa que você não pode esquecer é da influência de João Cabral de Melo Neto sobre a escritora. Normalmente a gente pega escritores de língua portuguesa para mostrar como eles influenciam, né, isso no vestibular. Aqui é um pouco recíproco, tá? Bom, vamos falar da estrutura do livro. Há um poema introdutório que cita João Cabral e depois 11 pequenos poemas ou 11 partes de um único poema. Você vai encontrar pesquisadores da obra da Sofia de Mello que preferem chamar de 11 poemas e outros que preferem que seja um único poema dividido em 11 partes. Isso, gente, não é muito importante, mas você precisa saber que tem essas duas opiniões. Eu prefiro, quando eu digo quantos poemas tem o Cristo Cigano, eu prefiro chamar de 12 poemas no total, né? Contando com o poema introdutório. Por quê? Porque cada um tem um nome e eles estão diagramados separadamente. Mas você vai perceber, à medida que a nossa análise avança, que eles seguem uma ordem cronológica, contando então uma única história, tá? Então eles vão contar uma única história. E que história é essa? É a história do escultor e a escultura do cigano, tá? Então não é a influência apenas da história que o João Cabral contou, mas é também a própria história. Vamos começar pelo poema introdutório, que não faz parte dos 11, mas que completa a história. É um poema que, ao mesmo tempo, homenageia João Cabral de Melo Neto, mas também ele nos explica a origem dos 11 poemas, a origem do próprio livro, né? Então, ela faz essa referência. E fica muito clara, então, essa referência a João Cabral, a influência que o João Cabral teve para a feitura desse livro. Esse primeiro poema, o poema introdutório, chama A Palavra Faca. E é uma referência à faca de muitas formas, como também nós vamos ver. Mas é a faca que matou o cigano e também a faca que matou Jesus. E é a faca que o escultor usa
para esculpir. Então, olha quantas referências à faca. Além disso, o poeta João Cabral tornou a palavra faca muito constante, né, na obra dele. E tem uma parte que ela diz que o poeta João Cabral a tornou tão aguda, né? E é isso, tornou tão aguda a faca que o poema então atravessa a história que o João lhe contou como uma faca, atravessa, rasga a história. Repare quantas vezes, faça mesmo uma conta, pegue ali e circule com lápis quantas vezes a palavra faca aparece no livro. João Cabral de Melo Neto é conhecido pela precisão das palavras escolhidas por ele para os seus poemas. E ele havia escrito antes, né, em 1956, ou seja, antes do Cristo Cigano, um longo poema chamado Uma Faca Só Lâmina. Recomendo que você leia o poema, bem como um outro poema que aí ele vai escrever mais para frente, chamado A Escola das Facas, que dará título ao livro do mesmo nome, que aí já é mais para frente, é de 1980, que é um dos seus livros mais importantes. O que eu quero que você perceba é que faca é uma presença bastante grande na obra do João Cabral e teve então essa influência na obra da poetisa portuguesa. Fica claro que a imagem da faca, então, ali naquele momento estava fazendo parte do universo dos dois poetas. Eu também vou falar dos muitos sentidos de faca quando eu for analisar o poema mais para frente. Mas primeiro eu vou resumir poema a poema, e isso é importante. Seguindo a ordem, então, nós vamos ter o primeiro poema chamado O Escultor e a Tarde, em que a poetisa, o que ela faz nesse primeiro poema? Ela apresenta para nós leitores o escultor, e ela diz também que o seu destino, o destino do escultor, o espera atrás de uma porta que se abre sozinha. Gente, é como se o escritor não pudesse fazer nada para evitar o destino, afinal a porta se abriu sozinha. No segundo, chamado justamente O Destino, ela nos conta que destino era esse. Era a encomenda que os homens escuros lhe fizeram. O que é homens escuros aqui? Homens escuros é uma referência aos padres, né? Quem é que vai encomendar uma escultura de Jesus por uma igreja? São os padres. E escuro é a batina que eles usavam, a batina preta. Os padres disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Repare que seu está com letra maiúscula, ou seja, eles estão falando do rosto de Jesus. E o problema é que os padres não querem apenas a escultura de Jesus, mas quer que o escultor retrate a sua agonia na hora da morte. Olha que pedido difícil. O terceiro poema, chamado A Busca, é justamente esse escultor na busca de um modelo, na busca da morte para poder retratá-la. Mas a qualquer parte do dia, a poetisa vai falar na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, tudo que o escultor vê à sua volta é vida. Ele admite que de vez em quando a morte passa por ele em caixões de chumbo, mas que ele vira a cara porque ele acha que a morte é um pesadelo, tá? Então essa busca já mostra para nós a dificuldade. Não há a imagem da morte nas coisas que o escultor vê, e ele não sabe sequer onde procurar. E ele termina este poema dizendo, abre aspas:
E como te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça, e entre as minhas mãos o teu rosto apareça, fecha aspas. Vejam, para um artista não basta ter um molde, não basta ter um modelo, ele precisa gostar, ele precisa praticamente amar aquela imagem que ele vai esculpir. No quarto poema, chamado O Encontro, o escultor, ali ainda na busca, ele vê o cigano nu na margem do rio. E ele acha aquela imagem, aquele corpo lindo, ele acha que o brilho é semelhante à lua, mas também diz que o brilho é semelhante a uma faca nua, né? Vamos lembrar que a faca brilha. O que nos leva a imaginar que assim que ele viu o cigano, ele pensou em sua morte, porque ele estava com isso na cabeça, né? O quinto poema é justamente a descoberta do amor naquele rosto do cigano e a certeza íntima de que o escultor sabia que um dia ele esculpiria aquele rosto. O sexto poema é a solidão, chama A Solidão, quando o escultor, então ele tinha visto, mas depois tinha perdido de vista o cigano, e ele procura pelo cigano em todos os lugares, nas esquinas, nas praças, e eu gosto muito do verso que diz, abre aspas, e em todas as solidões eu te procuro, fecha aspas, porque se a gente for pensar, há muitas solidões que a gente vivencia ao longo da vida, né? E nesses momentos a gente busca quem possa acabar com as nossas solidões. Eu acho muito bonito solidões no plural, né? Não é uma única solidão, há muitas solidões. O sétimo poema, Trevas, de apenas uma estrofe, é a mudança que se opera na alma do escultor quando ele empreende a sua busca desesperada pela face do cigano. O oitavo, Canção de Matar, é quando a presença da ideia de matar, ela torna-se definitiva. E o escultor diz que aquele amor dentro dele, o amor que ele tem pelo cigano, o corta como uma faca. Mas também é a faca que o libertará. Claro, ele vai matar o cigano, então na hora que ele matar, ele está liberto. No poema introdutório, há a expressão no gume do poema. E aqui nesse, há a expressão no gume de uma faca. Então, novamente, é o momento mais intenso, né? E parece que a faca domina todos os pensamentos do escultor. O nono poema, chamado Morte do Cigano, é de apenas uma estrofe de 3 versos, como se houvesse pouco ou quase nada a falar da morte. As únicas testemunhas da morte foram as paredes brancas que viram o brilho e a rapidez da faca em ação. O 10º poema, Aparição, é justamente por aquilo que o escultor buscou o tempo todo, que então lhe aparece, por isso se chama aparição, que é a agonia estampada na face do cigano ao morrer aos poucos. Aliás, a poetisa faz um jogo aqui, porque ao mesmo tempo ela diz que o sangue corre rápido, o que reforça que é inevitável, né? Por outro lado, ela reforma essa morte lenta, quando começa o poema dizendo: devagar, devagar um homem morre. Ou então quando ela diz: seus olhos devagar ficam de vidro, né? Que é aquele olho de morto sem expressão. Ou ainda: e devagar, devagar o rosto surge. Então o poema vai acompanhando
essa transformação que vai se dando no cigano. Quando o rosto anterior de beleza ele desaparece e surge o rosto da morte, o rosto que o escultor pressentiu que iria aparecer, né? Por isso que ele mata o cigano cachorro. E por fim, o último poema chamado Final, em que a poetisa termina a história, termina a lenda, dizendo que nem planta nem pedra foram modelos daquele escultor. Claro, nós sabemos, foi o cigano. E esse último verso, ele é de uma simplicidade frente à morte brutal do cigano que chega até a nos chocar, né? Eu lembro que eu li e reli, eu falei, só isso para falar dessa coisa tão complicada? Vamos à análise. Então, em termos de história, não é um livro complicado. É a lenda da morte do cigano e da feitura da escultura, tudo isso visto pelos olhos do escultor. Eu fiz questão de passar pelos poemas na mesma ordem que eles aparecem no livro, porque, além de contar a história cronologicamente, desde da encomenda, da vida, do destino que abre a porta, tal, não sei o que, a ordem conta também, gente, se vocês forem fazer uma analogia, a história da vida humana. A vida que tem um destino, a busca que nós empreendemos ao longo da vida por muitas coisas diferentes, essa busca, a vida que descobre o amor e a vida que termina, e às vezes termina, inclusive, nas mãos, né, de um amor. A maioria dos poemas, número de 7, é em terceira pessoa, mas há 5 poemas e trechos em primeira pessoa ditos pelo escultor. Não é a primeira pessoa da poetisa, tá? Lembrem disso, mas do personagem escultor. Então, o que a autora faz com essas vozes diferentes é um jogo de se aproximar com os poemas em primeira pessoa e se afastar com os poemas em terceiro. Então, esse jogo perto, longe, ele é interessante porque permite ao leitor ser ao mesmo tempo espectador na terceira pessoa e um pouco ator daquela trama na primeira pessoa. Os poemas, em sua maioria, são curtos, às vezes apenas com uma única estrofe, e mesmo essas estrofes às vezes são curtas, com 3, 4 ou 5 versos. Tem mais longos, claro, mas estou falando dos versos curtos. Vamos relembrar que com 3 versos se chama terceto, com 4 quarteto e com 5 quintilha. Isso é importante porque pode cair na questão e você não saber responder a questão porque você não sabe o que é uma quintilha, por exemplo. Mas a Sofia de Mello, como eu disse no começo, ela é uma escritora do modernismo e os seus poemas não seguem uma regra, né, como seguia na literatura clássica, né? Você vai encontrar estrofes de diversos tamanhos, às vezes até de tamanhos diversos, essas estrofes misturadas em um único poema, como em A Busca. A Busca é o poema mais longo do livro e que vai ter estrofe, desde estrofes com 3 versos, com 4, com 7, até com 9 versos. Então, de novo, o modernismo não pede essa rigidez, né? Você pode fazer as coisas diferentes. Como modernista, seus poemas também não têm a obrigatoriedade de ter rima. Às vezes você vai encontrar algumas rimas, como por exemplo, Caminha e Sozinha, que aparece ali no primeiro poema, ou Desertei e Esculpirei,
do quinto poema, só para você ter alguns exemplos, mas há poemas completamente sem rima. Então, isso pode ter, depende do poema, pode ter rima ou não. Quanto à métrica, o mesmo se dá, é modernismo. O que a poetisa mais utiliza, isso é importante, você tem que guardar, é a repetição como figura de linguagem. Porque a repetição, ela reforça uma ideia, a ideia que a poetisa deseja passar. Quando, por exemplo, ela diz: onde a tua imagem, onde a tua voz, onde o teu rosto, no poema Busca. Quando eu disse que é um livro modernista, mas com influência barroca, para você entender, você precisa relembrar as características principais da literatura barroca. Tenho vídeos falando sobre isso, mas vou falar de novo. A literatura barroca, ela surge com o avanço da ciência. Então vocês imaginam, era uma sociedade que começava a perceber que muitas coisas tidas como verdadeiras, defendidas pela religião, não eram bem assim. Então você tinha a religião de um lado e a ciência de outro, contestando essas verdades que a religião vinha dizendo há séculos. A ciência, ela é objetiva, ela é clara. A religião, ela é subjetiva, misteriosa. A ciência prova o que ela fala, a religião não. Então, a literatura barroca, ela é marcada pela dualidade, pelos dois lados, por esses escritores que às vezes acreditavam aqui, às vezes acreditavam ali. E você vai encontrar essa dualidade em O Cristo Cigano. Veja quantas vezes há referências a claro e escuro, perto e longe, vida e morte, alegria, brilho e agonia. Perceba a claridade nos poemas com a palavra brilho, quando fala no branco das paredes, quando fala nas manhãs, e perceba o escuro na batina dos padres, na noite, nas trevas, né? Então, o tempo todo há essa dualidade. E o que faz uma faca? Ela corta em dois o cigano. O cigano vivo e o cigano morto. O antes e o depois. A beleza em vida e a feiura da agonia da morte. A faca que ao mesmo tempo mata o cigano é a mesma faca que esculpe o Cristo. Olha a dualidade mais uma vez. Outras características da literatura barroco são o uso de temas religiosos, que obviamente tem aqui no livro, e também a teatralidade, a dramaticidade que nós encontramos na morte do cigano. Então, não se esqueça disso. É um livro modernista com características barrocas. Voltando a pensar na faca, e de novo eu estou reforçando isso que é muito importante, que é uma imagem cara a João Cabral de Melo Neto, a faca que corta o que não é necessário, ou seja, que permite que um poema seja conciso, sintético, características que são marcantes na obra daquele que será chamado o engenheiro das palavras. Gente, esse era o apelido do João Cabral de Melo Neto, o engenheiro das palavras, justamente porque ele era econômico, ele era preciso com aquilo que escrevia. Veja que essa concisão também está em O Cristo Cigano, desde um número pequeno de poemas, apenas 12, e 11 para contar a história. Então não há nenhum poema desnecessário.
até o tamanho de cada poema, o número de versos e até a economia das palavras, apenas as palavras necessárias. Então, mais uma vez, eu reforço, e isso é importante, vai cair, se eu tivesse que dizer uma coisa que vai cair, é a influência do João Cabral de Melo Neto nessa obra, porque dá para fazer, por isso que eu falei para você ler também os poemas que ele fala de faca, porque dá para você fazer relações. O último aspecto é a obsessão desses poetas pela perfeição, né? Que é muito parecida com a obsessão do escultor presente na história. Então, você pode sim, claro, fazer uma relação, que é a busca dos artistas pela perfeição. Perfeição para esculpir, no caso do escultor da história, e perfeição para escrever, no caso desses nossos dois poetas famosos. Entretanto, eu vejo algumas análises que acham que isso é metalinguagem. Não é essa a minha opinião. Vamos pensar. A definição de metalinguagem é uma linguagem dentro da outra, ou a linguagem que explica a linguagem. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você vai assistir uma peça de teatro e nessa peça de teatro há um personagem que é dramaturgo e está escrevendo uma peça de teatro. Como espectadores, às vezes nós vamos assistir dentro da peça principal a peça desse personagem, a peça que ele está escrevendo, e também vamos discutir, vamos falar sobre o processo de criação de uma peça de teatro. Isso é metalinguagem. O fato da obsessão, que é bastante comum em muitos artistas, estar presente no livro e na busca do escultor, não significa metalinguagem, porque inclusive você tem linguagens diferentes. As artes visuais não são as artes literárias, são linguagens diferentes. Claro que você pode forçar a barra e dizer, mas é tudo arte. É arte falando sobre arte. Não acho que seja isso, tá? Mas essa é uma discussão que não vai ter ali uma resposta definitiva. É isso. Leia muitas vezes, sublinhe tudo que eu falei para você, vai encontrando isso nos poemas e vai sublinhando. E, gente, estou terminando, então se inscreva, estou terminando as obras obrigatórias, se inscreva no canal para saber quando que eu vou postar as que ainda faltam, se não me engano faltam uma ou duas, ou apenas uma, não me lembro mais. E compartilhe esse vídeo com quem precisa, né? Vamos ser generosos. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se você tiver qualquer dúvida, me escreva aqui no comentário. Às vezes as pessoas me mandam a dúvida por e-mail, através do meu site. É mais difícil de eu responder, porque são muitos e-mails. E aqui no canal posso demorar um pouco, mas eu sempre respondo. Um grande abraço e até o próximo post. Não esqueça de deixar seu like, por favor. Um grande abraço.